Se eu disser a verdade agora, este casamento não terminará em bênção, mas em ruína. A voz de Laís quase não passou de um sussurro, mas para ela soou como um trovão ecoando dentro do próprio peito. A igreja de Ravenna estava cheia, e ainda assim parecia faltar ar. Os vitrais filtravam a luz do entardecer em tons dourados, iluminando o altar onde ela estava parada, vestida de branco, com as mãos frias e rígidas ao redor de um buquê que já começava a ceder sob a pressão de seus dedos. Ao seu lado, Joaquim permanecia imóvel. Alto, imponente, vestido com a elegância austera de um homem que não aceitava ser contrariado. Seus olhos claros estavam fixos à frente, como se tudo aquilo fosse apenas mais um dever a cumprir, mais um acordo selado entre famílias que aprenderam a se odiar antes mesmo de aprender a conviver. A união entre eles não nascera de afeto, era um pacto, um gesto calculado para encerrar anos de disputas por terras, ofensas silenciosas e perdas jamais perdoadas. Mas Laís carregava algo que nenhum daqueles presentes poderia imaginar. Ela não estava ali para selar a paz, estava ali para ferir. Seu olhar desviou lentamente para Joaquim. Observou o perfil rígido, a serenidade controlada, a confiança de quem acreditava estar no comando de tudo. Ele não sabia, nenhum deles sabia. O padre Estevão limpou a garganta e abriu o livro diante de si. Sua voz grave começou a preencher o espaço, conduzindo palavras antigas que falavam de união, dever e fidelidade. Palavras que, para Laís, soavam como ironia. Cada frase parecia empurrá-la mais perto do momento que ela temia e desejava. Os convidados observavam em silêncio, alguns com expectativa, outros com desconfiança. Havia olhares que carregavam histórias antigas, ressentimentos disfarçados e curiosidade mal contida. A tensão era visível, ainda que ninguém ousasse nomeá-la. Então veio a pergunta: aceita este homem como seu legítimo esposo? O tempo pareceu desacelerar. Laís sentiu o coração bater com força descompassada, como se quisesse fugir de seu peito. Ela poderia dizer sim, cumprir o plano em silêncio. Esperar, destruir Joaquim aos poucos como havia prometido a si mesma. Ou poderia fazer algo que jamais poderia ser desfeito. Seus dedos afrouxaram ao redor do buquê. Sua respiração falhou por um instante. E então, antes que o silêncio se tornasse resposta, ela falou: antes, há algo que precisa ser dito. Um murmúrio percorreu a igreja como um vento frio. Joaquim virou o rosto lentamente. Pela primeira vez, sua expressão mudou. Não era raiva, era surpresa. Laís sustentou o olhar dele. E apesar da firmeza, havia algo novo ali. Algo que nem ela compreendia completamente. Eu não estou aqui por amor, disse, a voz agora clara. Estou aqui por vingança. O silêncio que se seguiu não foi apenas choque. Foi o início de algo que nenhum dos dois havia previsto. Porque, naquele instante, ao invés de destruir Joaquim, Laís havia aberto caminho para que ele se tornasse exatamente aquilo que ela jamais esperaria. Se deseja compreender como uma confissão pode transformar ódio em algo mais profundo, permaneça e escute o que ainda será revelado. O murmúrio que se espalhou pela igreja após a confissão de Laís não foi imediato. Foi crescente, como uma onda que se forma longe da costa antes de arrebentar com força. Por um breve instante, tudo permaneceu imóvel. O padre Estevão ainda segurava o livro aberto, seus olhos presos na noiva, como se não tivesse certeza se havia ouvido corretamente. Os convidados trocaram olhares rápidos, contidos, carregados de espanto e julgamento. Mas foi Joaquim quem rompeu o silêncio. Ele não elevou a voz, não deu um passo sequer. Apenas virou-se completamente para Laís. Repita, disse, com uma calma que parecia mais perigosa do que qualquer explosão de fúria. Laís sentiu o peso daquele olhar. Não era apenas autoridade, era controle. E pela primeira vez desde que havia decidido seguir com seu plano, algo dentro dela hesitou. Mas já era tarde. Eu disse a verdade, respondeu, sustentando a postura. Não estou aqui por amor. Estou aqui porque sua família destruiu a minha. O impacto daquelas palavras foi visível. Um dos homens no fundo da igreja prendeu a respiração. Uma senhora levou a mão ao peito. O silêncio voltou, agora mais denso, mais carregado.
Joaquim estreitou levemente os olhos. Isso é uma acusação grave, disse ele, cada palavra medida. E extremamente conveniente, dita diante de testemunhas. Conveniente? Laís soltou uma breve e amarga exalação. Não, senhor Valenor. Conveniente teria sido me calar. Ela deu um passo para trás, afastando-se dele. O vestido branco deslizou pelo chão de pedra com um som quase imperceptível, mas suficiente para acentuar a ruptura que se formava entre os dois. Este casamento nunca foi um gesto de paz, continuou ela. Foi uma imposição, um acordo construído sobre silêncio e mentiras. Cuidado com suas palavras, respondeu Joaquim agora com uma rigidez mais evidente na voz. Você está diante de toda a vila. É exatamente por isso que estou falando. A firmeza dela causou um novo desconforto no ambiente. O padre finalmente fechou o livro, devagar. Senhorita Laís, talvez seja prudente. Não, padre, interrompeu ela sem desrespeito, mas com decisão. Prudente teria sido permanecer em silêncio todos esses anos. Hoje não. Joaquim deu um passo em direção a ela. A proximidade mudou o ar entre os dois. Então fale, disse ele. Diga claramente o que acredita que minha família fez. Laís sentiu o coração acelerar. Aquele era o ponto sem retorno. Se falasse, não haveria volta. Se recuasse, perderia tudo aquilo pelo qual havia vivido até ali. Ela ergueu o queixo. Meu pai morreu por causa de uma dívida que não existia. O nome não foi dito, mas todos sabiam. Os Valenor. Um homem mais velho na primeira fileira desviou o olhar. Outro apertou os lábios. A história, ao que parecia, não era desconhecida. Joaquim não reagiu de imediato. Continue, disse, mais baixo agora. As terras foram tomadas. Laís prosseguiu. Nossa casa foi vendida. Minha mãe... Sua voz falhou por um instante, mas ela retomou. Minha mãe não suportou a humilhação. O silêncio tornou-se quase insuportável. E você acredita que fui eu o responsável? Perguntou Joaquim. Não, respondeu ela, surpreendendo a todos. Mas você herdou o nome, herdou as terras, herdou o silêncio. Aquilo o atingiu, não como um golpe físico, mas como algo mais profundo. Joaquim respirou lentamente. E então decidiu se casar comigo, para se vingar? Sim. A resposta foi imediata, sem hesitação, sem arrependimento aparente. Mas seus olhos não estavam tão firmes quanto antes. Como pretendia fazer isso? Perguntou ele. Permanecendo, disse Laís, observando, esperando o momento certo para expor tudo e destruir aquilo que vocês construíram. O padre deu um passo à frente. Isso precisa parar. Não, disse Joaquim, levantando a mão. E então, algo inesperado aconteceu. Ele não demonstrou raiva, não gritou, não a acusou. Em vez disso, olhou ao redor, para os convidados, para os rostos que agora evitavam encará-lo, para os homens que sabiam mais do que haviam dito. E quando voltou a olhar para Laís, havia algo diferente ali, algo que ela não reconheceu de imediato. Se o que diz é verdade, começou ele, então este casamento não é apenas um erro. Ele fez uma breve pausa. É uma consequência. Laís franziu levemente o senho. Aquilo não era a reação que esperava. Não me casei com você por afeto, continuou Joaquim. Mas também não me casei para perpetuar injustiças que desconheço. Desconhece? Ela retrucou. Isso é conveniente. É possível, respondeu ele, e se for verdade, é mais grave do que imagina. A firmeza na voz dele não era defensiva. Era diferente, mais profunda, mais consciente. O ambiente havia mudado. Não era mais apenas confronto, era revelação. E pela primeira vez, Laís sentiu algo que não fazia parte de seu plano. Incerteza. Joaquim então deu um passo ainda mais próximo. Você veio para me destruir, disse ele baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse, mas acabou de me dar um motivo para descobrir a verdade. Ela o encarou, e naquele instante percebeu algo perigoso. Ele não era o homem que ela havia imaginado. E isso tornava tudo mais difícil. O silêncio que tomou conta da igreja, após as palavras de Joaquim, não era mais o mesmo de antes. Já não era apenas escândalo, era expectativa. Como se todos ali percebessem que algo muito maior do que um casamento estava prestes a se desenrolar. Joaquim afastou-se um passo de Laís,
não para se distanciar, mas para enxergá-la por completo, como se pela primeira vez estivesse realmente tentando compreendê-la. Este não é o lugar para continuar, disse ele, voltando-se ao padre. Nem diante de todos. Um murmúrio de desaprovação percorreu os bancos. Não, respondeu uma voz masculina ao fundo. É exatamente aqui que isso deve ser resolvido. Era um homem mais velho, de postura rígida, cabelos já grisalhos, vestindo um traje escuro impecável. Um Valenor. Seus olhos estavam fixos em Joaquim, não com curiosidade, mas com autoridade. Esta família não se curva a acusações sem fundamento, continuou ele. Laís reconheceu aquele olhar. Era o mesmo tipo de olhar que vira anos atrás. Frio, seguro, convencido de sua própria razão. Joaquim sustentou o olhar do homem por um breve momento e também não se esconde da verdade, respondeu com firmeza. Aquilo foi suficiente para alterar o clima, não apenas entre os presentes, mas dentro da própria família Valenor. O homem mais velho estreitou os olhos, claramente contrariado. Está se deixando levar por uma encenação, disse ele. Uma tentativa desesperada de manchar nosso nome. Ou talvez, respondeu Joaquim, eu esteja ouvindo algo que nunca foi permitido ser dito. A tensão cresceu. Laís observava tudo em silêncio agora. Aquilo não fazia parte do plano. Ela esperava negação, desprezo, talvez até humilhação pública, mas não aquilo, não aquele posicionamento. O padre Estevão tentou intervir novamente. Senhores, peço que mantenham a compostura. Padre, interrompeu Joaquim sem rudeza. Esta cerimônia já não é mais uma união comum. Ele então voltou-se para Laís. Se vamos seguir com isso, será fora daqui. Ela hesitou por um instante, não por medo, mas por algo mais difícil de admitir. Confiança. Ou o início dela. Muito bem, disse por fim. Joaquim então olhou novamente para os presentes. A cerimônia está suspensa. O choque foi imediato. Uma mulher deixou escapar um suspiro alto. Um homem levantou-se abruptamente. Outros começaram a cochichar com intensidade crescente. Mas Joaquim não esperou a aprovação. Apenas estendeu a mão para Laís. Não como gesto de carinho, mas como convite. Ou talvez um acordo silencioso. Ela olhou para aquela mão por um breve instante e, contra tudo o que havia planejado, aceitou. Seus dedos tocaram os dele, firmes, decididos, e juntos caminharam pelo corredor da igreja. Os olhares os seguiam, alguns com indignação, outros com curiosidade, mas nenhum deles compreendia o que realmente estava começando ali. Ao atravessarem as portas pesadas de madeira, o ar do lado de fora pareceu mais leve, ainda que carregado de incertezas. A luz do entardecer envolveu os dois. O céu estava tingido de tons alaranjados, e o vento leve fazia o tecido do vestido de Laís se mover suavemente. Por alguns passos, nenhum dos dois falou, até que Joaquim quebrou o silêncio. Quero nomes. A voz dele era direta. Quero detalhes, datas, testemunhas. Laís cruzou os braços, protegendo-se. E por que eu deveria confiar em você? Ele parou, virou-se para ela. Porque se estiver dizendo a verdade, você não é a única interessada nisso. A firmeza dele a desarmou por um instante. Eu vivi isso, disse ela. Eu perdi tudo. E eu posso estar vivendo sobre isso sem saber, respondeu ele. O vento soprou mais forte naquele momento. E pela primeira vez, o mundo pareceu silencioso apenas para os dois. Há algo que você precisa entender, disse Laís, mais baixa agora. Eu passei anos acreditando que todos vocês eram iguais. E agora? Ela hesitou. Agora, não tenho certeza. Aquilo não era uma rendição, mas era o início de uma ruptura. Joaquim assentiu levemente. Então vamos descobrir. Eles começaram a caminhar novamente, agora em direção à antiga estrada de terra que levava às propriedades ao redor da vila. O som distante da igreja ainda podia ser ouvido. Vozes exaltadas, passos apressados, o início de um escândalo que logo se espalharia por toda a Eudória Velã. Mas para eles, aquilo já não era o mais importante. Onde isso começou? Perguntou Joaquim. Laís respirou fundo. Na antiga fazenda Arvanel. Ele franziu levemente o senho. Aquela terra foi considerada abandonada. Não foi, respondeu ela. Foi tomada.
Eles seguiram em silêncio por alguns instantes. E então, quase como um pensamento que escapa antes de ser contido, Laís perguntou: quem está ouvindo esta história também acredita que algumas verdades só aparecem quando já é tarde demais? Ela desviou o olhar, como se tivesse falado mais para si do que para ele. Joaquim não respondeu, mas observou, com atenção, porque começava a perceber que aquela mulher não era apenas movida por vingança, era movida por algo mais profundo, algo que ele ainda não compreendia e talvez ainda não estivesse pronto para enfrentar. Mas já era tarde para recuar, porque naquele instante, o inimigo que ele esperava enfrentar começava a se tornar alguém que ele não podia simplesmente rejeitar, e isso mudaria tudo. A estrada de terra que se estendia diante deles parecia mais longa do que Laís se lembrava. Ou talvez fosse apenas o peso do passado que tornava cada passo mais difícil. O sol já começava a desaparecer atrás das colinas, tingindo o céu com tons mais escuros, enquanto o vento frio do início da noite percorria os campos abertos. Joaquim caminhava ao lado dela em silêncio, mas não era um silêncio vazio. Era atento, observador, como se estivesse reorganizando tudo o que acreditava saber. "Quanto tempo faz?" perguntou ele, sem olhar diretamente para ela. Laís demorou a responder. "O suficiente para que ninguém mais se importasse em lembrar", disse por fim. Ele assentiu levemente. "Eu preciso de algo concreto." Ela parou, virou-se para ele. "E eu precisei de anos para juntar coragem para dizer tudo isso em voz alta." O olhar dela não era mais apenas firme, era carregado. "Você quer provas?" continuou. "Eu vivi as consequências." O vento levantou levemente algumas mechas de seu cabelo dourado, agora menos contido do que antes. Joaquim sustentou aquele olhar. "E eu não estou negando o que você sente", disse ele, "mas sentimentos não bastam para confrontar uma estrutura inteira." Laís deu um pequeno sorriso sem humor. "Estrutura?" repetiu. "É assim que você chama?" Ela começou a andar novamente, agora com passos mais rápidos. "Minha casa foi tomada em 3 dias, ele a seguiu. "Quem conduziu isso?" "Um homem chamado Duarte Salem." O nome fez Joaquim diminuir o passo. "Salem", murmurou. "Ele trabalhou para minha família." "Trabalhou para destruir a minha", corrigiu Laís. O peso daquela conexão pairou entre eles. Joaquim passou a mão pelo próprio rosto, pensativo. "Ele morreu há anos." "Conveniente", disse ela seca. "Ou suspeito", respondeu ele. Ela o olhou, surpresa. "Você não está tentando defendê-lo." "Não", disse Joaquim. "Estou tentando entender por que alguém faria algo assim e quem se beneficiou disso." Laís ficou em silêncio por alguns segundos e então disse mais baixo: "Vocês." Ele não respondeu imediatamente, mas também não negou. Eles continuaram caminhando até que, ao longe, uma estrutura começou a surgir entre as sombras da paisagem. Uma casa, ou o que restava dela. As paredes ainda estavam de pé, mas o telhado havia cedido parcialmente. A madeira das janelas estava quebrada, e a vegetação já começava a tomar conta do que antes fora um lar. Laís parou. Seu corpo enrijeceu. "É aqui." Aquelas 2 palavras carregavam mais do que descrição, carregavam memória. Joaquim observou a construção em silêncio. "Ninguém reconstruiu", disse ele. "Não havia quem pudesse." Ela deu alguns passos à frente, aproximando-se da antiga entrada. Seus dedos tocaram a madeira desgastada da porta, como se tentassem reconhecer algo que já não existia mais. "Eu cresci aqui." A voz dela era mais baixa agora, mais distante. "Meu pai acreditava que a terra era mais do que posse, era dignidade." Joaquim permaneceu alguns passos atrás, observando. "E o que aconteceu exatamente?" Laís fechou os olhos por um breve instante. "Eles vieram com documentos de dívida. Dívida falsa", corrigiu ela. Meu pai tentou contestar. Disse que nunca havia assinado nada. Ela respirou fundo. Ninguém ouviu. O vento atravessou a estrutura quebrada, produzindo um som oco, quase como um lamento. Em 3 dias, tudo acabou. Joaquim se aproximou lentamente. "E você tem certeza de que esses documentos vieram da minha família?" Laís abriu os olhos. "Eu vi o selo. Aquilo o atingiu. O selo Valenor." Ela assentiu. "Gravado no papel." O silêncio voltou.
Mas agora era diferente. Não era confronto, era investigação. Joaquim caminhou até a entrada da casa, observou o interior destruído, e algo em seu semblante mudou. Isso não foi apenas uma execução de dívida, disse ele. Foi rápido demais. Laís cruzou os braços. Finalmente percebe. Não, respondeu ele. Estou percebendo que talvez haja mais do que você imagina. Ela o encarou. Está dizendo que eu estou errada? Estou dizendo que alguém pode ter usado nosso nome. A ideia pairou no ar. Pesada, inesperada. Laís hesitou. Era a primeira vez que aquela possibilidade surgia. Isso não muda o que aconteceu comigo, disse ela. Não, concordou Joaquim, mas muda quem deve responder por isso. O olhar dela vacilou por um instante. Porque se aquilo fosse verdade, então sua vingança estava direcionada ao alvo errado. Ela deu um passo para trás, como se o chão tivesse mudado sob seus pés. Não, murmurou. Não pode ser tão simples. Não é simples, disse ele. E é exatamente por isso que precisamos descobrir. O vento soprou mais forte, levantando poeira ao redor deles. E naquele instante, algo se quebrou dentro de Laís. Não sua dor, mas sua certeza. Ela olhou para Joaquim. De verdade, sem o filtro da vingança, e viu algo que não esperava encontrar. Não um inimigo, mas um homem disposto a enfrentar algo que poderia destruir o próprio nome. Se você estiver mentindo, disse ela com a voz baixa, eu não terei piedade. Joaquim sustentou o olhar dela. E se eu estiver dizendo a verdade, você terá coragem de aceitar? A pergunta ficou entre eles, sem resposta imediata, porque, pela primeira vez, a maior ameaça já não era o passado, era o que poderiam descobrir juntos. A noite caiu completamente sobre a antiga fazenda Arvanel, envolvendo as ruínas em uma escuridão silenciosa que parecia guardar segredos há muito esquecidos. Apenas a luz fraca da lua delineava as estruturas quebradas, projetando sombras longas e irregulares sobre o chão tomado pela vegetação. Laís permaneceu parada diante da antiga casa, como se seus pés estivessem presos ao passado. Joaquim, por sua vez, observava cada detalhe com atenção crescente. Se houve falsificação, disse ele mais para si do que para ela. Alguém teve acesso aos registros da minha família. Laís cruzou os braços, ainda resistente. Ou alguém da sua família ordenou tudo isso. Ele não respondeu imediatamente. A possibilidade não parecia lhe causar surpresa. Apenas peso. Existe um arquivo, disse ele por fim, na casa principal dos Valenor. Laís virou-se rapidamente. E você pretende simplesmente me levar até lá? Pretendo descobrir a verdade, respondeu ele. E você faz parte disso. Ela soltou um pequeno riso incrédulo. Entrar na casa dos Valenor como o quê? Sua noiva vingativa? Como minha esposa. O silêncio que se seguiu foi denso, mais do que qualquer outro até então. Laís o encarou como se tentasse compreender se aquilo era provocação. Este casamento não aconteceu. Não oficialmente, disse ele, mas ninguém fora daquela igreja sabe disso ainda. Ela deu um passo em direção a ele. Você está sugerindo manter a mentira? Estou sugerindo usar o que já começou. A firmeza dele era inegável, mas havia algo mais ali, estratégia. Você quer que eu finja, disse ela. Quero que você entre comigo naquela casa sem levantar suspeitas. Laís hesitou. Aquilo ia além de tudo o que havia planejado. E por que eu deveria confiar em você dentro da sua própria casa? Joaquim sustentou o olhar dela. Porque, se eu estiver errado, você estará ao lado de quem realmente é culpado. Aquilo a atingiu. Direto, sem defesa. Ela desviou o olhar por um instante, pensando, calculando, sentindo. E se eu aceitar, disse ela lentamente, você não pode recuar. Eu não pretendo. Nem proteger sua família. Eu pretendo proteger a verdade. O vento soprou mais forte, como se empurrasse aquela decisão para frente. Laís respirou fundo e então assentiu. Muito bem. A decisão estava tomada, mas as consequências ainda eram desconhecidas. A casa dos Valenor surgia imponente no alto da colina, iluminada por lampiões externos que destacavam sua arquitetura grandiosa. Era uma construção sólida, de pedra escura, com janelas altas e uma entrada marcada por colunas robustas. Tudo ali transmitia poder,
estabilidade, controle. Mas naquela noite, também escondia algo. A carruagem parou diante da entrada principal. Um criado apressou-se em abrir a porta. Senhor Joaquim, disse ele, inclinando a cabeça. Não esperávamos seu retorno tão cedo. Joaquim desceu primeiro. Houve uma mudança de planos. Ele então estendeu a mão para Laís. Agora não era apenas um gesto, era parte do papel que precisavam sustentar. Ela aceitou, com firmeza. Quando seus pés tocaram o chão, os olhos dos criados se voltaram imediatamente para ela. Curiosidade, avaliação e algo mais. Reconhecimento. Senhora Valenor, disse o criado com respeito. A palavra ecoou dentro de Laís de forma estranha, quase desconfortável, mas ela manteve a postura. Prepare um quarto, disse Joaquim, e avise que não desejo ser incomodado. Sim, senhor. Eles entraram. O interior da casa era ainda mais imponente. Pisos polidos, quadros antigos, retratos de gerações passadas observando em silêncio. Laís sentiu um arrepio sutil. Era como caminhar dentro de uma história que sempre a excluíra. O arquivo fica no escritório do meu pai, disse Joaquim em voz baixa. Fica trancado. E você tem a chave? Ele hesitou por um breve instante. Não. Ela ergueu levemente uma sobrancelha. Então começamos bem. Ele ignorou o comentário. Mas sei onde ele guarda. Eles seguiram pelos corredores silenciosos. O som dos passos era abafado pelos tapetes espessos. Cada porta parecia esconder algo. Cada sombra parecia observar. Pararam diante de uma porta de madeira escura. Joaquim aproximou-se. Testou a maçaneta. Trancada. Afaste-se, disse ele. Laís cruzou os braços. Vai arrombar? Vou entrar. Com um movimento firme, ele forçou a fechadura. O som seco ecoou pelo corredor. Ambos congelaram por um instante. Nada. Silêncio. Ele abriu a porta lentamente. O escritório era amplo, organizado, frio. Uma mesa grande ocupava o centro. Estantes repletas de documentos cobriam as paredes. Procure por registros de dívida, disse Joaquim. Laís já estava se movendo, abrindo gavetas, folheando papéis. O tempo parecia correr mais rápido ali dentro, até que... Joaquim. A voz dela mudou. Ele se aproximou. Ela segurava um documento, antigo, amarelado, com um selo. O selo Valenor. Mas havia algo errado. Isso, disse ela quase sem voz, não está certo. Joaquim pegou o papel. Seus olhos percorreram as linhas e então pararam. Esta assinatura, murmurou. Não é do meu pai. Laís sentiu o coração disparar. Então você estava certo. Ele levantou o olhar. Agora não havia dúvida. Alguém forjou isso. E naquele instante, o inimigo deixou de ser apenas uma suspeita distante e passou a ser alguém muito mais próximo do que qualquer um deles estava preparado para enfrentar. O silêncio dentro do escritório tornou-se sufocante. Laís não desviava os olhos do documento nas mãos de Joaquim, como se temesse que a qualquer instante aquela prova desaparecesse, ou pior, se transformasse em algo que destruísse novamente tudo o que ela acreditava. Não é a assinatura dele, repetiu Joaquim mais baixo, como se estivesse confirmando para si mesmo. Ele caminhou até a mesa, apoiando o papel sob a luz do lampião. A chama tremulava levemente, fazendo as sombras dançarem pelas paredes repletas de registros. Veja isto, disse ele. Laís aproximou-se. O coração dela batia mais forte agora, mas não era mais raiva. Era algo mais incerto, mais perigoso. Esperança misturada com medo. Joaquim apontou para um detalhe quase imperceptível. A caligrafia é semelhante, mas não idêntica. Ela inclinou o rosto analisando. Então alguém tentou imitar. Sim, alguém com acesso suficiente para conhecer os documentos originais. Laís respirou fundo. Isso significa que não foi apenas um golpe externo? Não, respondeu ele. Isso veio de dentro. As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas, inegáveis, e então um som, passos no corredor. Ambos congelaram. Joaquim apagou parcialmente a chama do lampião, reduzindo a luz. Não se mova, sussurrou. A maçaneta girou lentamente. Laís sentiu o corpo inteiro enrijecer. A porta se abriu. Uma figura surgiu. Alta, rígida, o mesmo homem da igreja, o patriarca.
Seus olhos percorreram o ambiente com calma perturbadora, e então pousaram sobre eles. Eu imaginei que encontraria vocês aqui. A voz dele não carregava surpresa, apenas certeza. Joaquim se colocou levemente à frente de Laís. O senhor está acordado tarde, e você está onde não deveria, respondeu o homem. Seu olhar então deslizou para o documento sobre a mesa, e algo mudou, muito sutilmente. Mas o suficiente. Interessante, disse ele, aproximando-se. Vejo que já encontrou. Laís sentiu o estômago revirar. Então o senhor sabia, disse ela sem conter a indignação. O homem a encarou, sem pressa, sem culpa aparente. Senhorita Arvanel, começou ele. Algumas verdades são inconvenientes demais para serem mantidas vivas. Joaquim endureceu o olhar. Foi o senhor. Não havia dúvida na voz dele, apenas constatação. O homem suspirou como se estivesse cansado de esconder. Foi necessário. O mundo pareceu parar. Laís deu um passo à frente. Necessário? Repetiu, a voz tremendo de revolta. Destruir uma família inteira foi necessário. O patriarca manteve a postura. Sua família estava em declínio. Isso não lhe dava o direito. Dava-me o dever, interrompeu ele. O choque foi imediato. Aquelas terras eram estratégicas, continuou o homem, e seu pai era orgulhoso demais para negociar. Laís sentiu as mãos tremerem. Então o senhor mentiu. Ajustei a realidade. O senhor matou minha família. A voz dela ecoou pelo escritório. Pela primeira vez, emoção pura. Sem controle, o patriarca estreitou os olhos. Sua família foi incapaz de sobreviver às circunstâncias. Joaquim deu um passo à frente. Não distorça isso. O homem voltou-se para ele. Eu construí tudo o que você herdou. Sobre uma mentira. Sobre poder. O silêncio caiu novamente, mas agora era diferente. Era definitivo. Joaquim olhou ao redor, para os registros, para os símbolos da família, e então voltou-se para o homem. Eu não vou sustentar isso. A frase foi clara. Irrevogável. O patriarca o encarou com algo próximo de decepção. Você fala como alguém que nunca precisou escolher entre perder tudo ou fazer o que é necessário. Não, respondeu Joaquim. Eu estou escolhendo agora. Laís observava, ainda tomada pela dor, mas algo dentro dela estava mudando. Porque Joaquim não estava recuando, não estava protegendo, estava enfrentando. Esse documento será levado à justiça, disse ele. O homem sorriu de forma contida. Justiça, repetiu. Você ainda acredita nisso? Eu acredito que a verdade precisa existir. A verdade é moldada por quem tem poder. Então talvez seja a hora de isso mudar. O olhar entre os dois tornou-se mais intenso, mais perigoso. O patriarca então deu um passo para trás. Se fizer isso, você destrói seu próprio nome. Então ele não merece permanecer. A resposta foi imediata, sem hesitação. E foi naquele momento que algo se rompeu definitivamente. Não apenas entre eles, mas dentro da própria história. O patriarca observou Joaquim por alguns segundos e então disse: Você está escolhendo essa mulher acima de tudo? Joaquim não olhou para Laís, mas respondeu: Estou escolhendo o que é certo. O homem assentiu lentamente, como se tivesse acabado de tomar uma decisão. Então esteja preparado para as consequências. Ele virou-se e saiu. A porta se fechou. O silêncio voltou. Mas agora, nada era como antes. Laís permaneceu imóvel, os olhos ainda úmidos, o peito ainda apertado, mas algo novo surgia. Ela olhou para Joaquim. Você abriu mão de tudo. Ele respirou fundo. Ainda não. Ela deu um passo em direção a ele. Por mim? Ele finalmente a encarou. Pela verdade. Mas pela primeira vez, havia algo mais naquele olhar. Algo que já não podia ser negado e que nenhum dos dois havia planejado sentir. A porta do escritório ainda parecia ecoar o peso da saída do patriarca. Por alguns instantes, nenhum dos dois se moveu. Laís permanecia parada, como se seu corpo ainda estivesse tentando acompanhar tudo o que acabara de acontecer. A revelação não trouxe alívio imediato. Trouxe um vazio estranho, porque durante anos, sua dor teve um alvo claro. Agora, esse alvo havia mudado, e com isso, tudo dentro dela também começava a se reorganizar. Joaquim caminhou até a mesa e pegou novamente o documento. Seus olhos percorriam as linhas, mas sua mente estava em outro lugar. Isso precisa ser levado adiante,
disse ele. A voz era firme, mas mais pesada do que antes. Laís o observou. E você sabe o que isso significa? Ele assentiu. Sim. Ela deu alguns passos pelo escritório, olhando ao redor. Para os retratos, para os registros, para tudo o que representava o nome Valenor. Você vai perder tudo. Joaquim apoiou as mãos na mesa. Então não era realmente meu. O silêncio se instalou novamente, mas agora não era desconfortável. Era compartilhado. Laís parou. Virou-se para ele. Eu passei anos esperando por esse momento, disse ela, imaginando o dia em que alguém pagaria pelo que aconteceu. Ele a encarou. E agora? Ela hesitou. E isso por si só já era uma resposta. Agora, não é como eu imaginei. A honestidade dela mudou algo no ambiente. Tornou tudo mais real, mais humano. Vingança é simples quando vista de longe, disse Joaquim, mas de perto, ela se mistura com outras coisas. Como o quê? Ele demorou um instante. Com escolhas. Laís absorveu aquilo em silêncio. E então disse, eu não sei mais se quero destruir tudo. A frase saiu mais baixa, mais frágil, mais verdadeira. Joaquim deu um passo em direção a ela. Você não precisa se tornar aquilo que te feriu. Ela sustentou o olhar dele e pela primeira vez desde o início, não havia defesa. Não havia ataque. Havia abertura. Mas esse momento foi interrompido. Batidas na porta, firmes, urgentes. Os dois se entreolharam. Joaquim abriu a porta. Era o criado, visivelmente tenso. Senhor, disse ele quase sem fôlego, seu pai ordenou que alguns homens fossem chamados. Que homens? Guardas e outros da propriedade. O olhar de Joaquim mudou imediatamente. Para quê? O criado hesitou. Para impedir que o senhor deixe a casa. O silêncio caiu. Mas agora não era surpresa. Era confirmação. Ele não vai permitir, disse Laís. Não, respondeu Joaquim. Ele vai tentar nos conter. Laís deu um passo à frente. Então precisamos sair agora. Joaquim assentiu. Pelos fundos. Eles começaram a se mover rapidamente. A tensão agora era física, urgente, real. Os corredores, antes silenciosos, pareciam mais longos, mais opressivos. Ao longe, vozes começavam a surgir. Passos, movimento. Rápido, disse Joaquim. Eles desceram por uma escada lateral usada por criados. A iluminação era mais fraca, o ar mais frio. Laís segurou levemente o tecido do vestido para não tropeçar. Nunca pensei que sairia daqui assim, murmurou ela. Nem eu, respondeu ele. Eles chegaram a uma porta dos fundos. Joaquim a abriu com cuidado. O ar da noite os envolveu imediatamente. Mas antes que pudessem avançar, Senhor Joaquim, uma voz, atrás deles, um dos guardas. Outros surgiam logo atrás. O tempo pareceu desacelerar. Joaquim segurou o braço de Laís. Corra! Eles avançaram. O som de passos atrás deles aumentava. O terreno era irregular, escuro. Mas eles não pararam. A respiração de Laís já estava acelerada. O vestido dificultava, mas ela não hesitou. Porque agora não estava mais fugindo sozinha. Por aqui, disse Joaquim, puxando-a para uma trilha mais estreita. Eles entraram entre árvores. A escuridão os engoliu parcialmente. Os sons atrás começaram a se perder, até que... silêncio. Apenas o som da respiração deles. E o vento entre as folhas. Laís apoiou as mãos nos próprios braços, tentando recuperar o fôlego. Ele vai nos perseguir, disse ela. Sim. Joaquim olhou ao redor, e então para ela. Mas agora, não estamos mais dentro das regras dele. Ela o encarou, e algo mudou completamente naquele instante. Não havia mais igreja, não havia mais plano, não havia mais vingança como antes. Havia escolha. E pela primeira vez, eles estavam do mesmo lado. Laís respirou fundo. O que fazemos agora? Joaquim respondeu sem hesitar. Terminamos isso. O vento soprou entre eles, e naquela noite escura, dois inimigos deixavam de existir, e algo novo, ainda frágil, ainda incerto, começava a tomar forma. Se você chegou até aqui, permaneça, porque algumas verdades só encontram sentido quando são levadas até o fim.
A noite já avançava quando Laís e Joaquim finalmente pararam. A trilha os havia conduzido para longe da propriedade Valenor, até uma elevação natural de onde era possível ver, ao longe, as luzes da vila de Ravenna. O vento era frio, mas não tanto quanto o silêncio que se estabeleceu entre eles. Não era desconfortável. Era carregado de tudo o que ainda precisava ser dito. Laís observava a paisagem, mas seus pensamentos estavam longe. Passei anos acreditando que tudo tinha um único culpado, disse ela lentamente, e isso me deu força. Joaquim permaneceu ao lado dela. A certeza pode sustentar, mas também pode cegar. Ela assentiu. Agora eu não tenho mais essa certeza. Ele a olhou. Mas você tem a verdade. Laís virou-se para ele. E você perdeu tudo por ela. Joaquim respirou fundo. Ainda não perdi. Vai perder. Talvez. Ele deu um pequeno passo mais próximo. Mas há coisas que não podem ser mantidas se forem construídas sobre dor. O olhar dela suavizou. Não completamente, mas o suficiente. Eu queria ver sua queda, disse ela. Queria que você sentisse o que eu senti. E agora? Ela hesitou. E então respondeu. Agora eu não sei se suportaria ver isso acontecer. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Era íntimo. Joaquim a observava com atenção. Então não é mais vingança. Laís respirou fundo. Não. Ela abaixou o olhar por um instante. É algo que eu ainda não sei nomear. O vento passou entre eles. E pela primeira vez, nenhum dos dois tentou se afastar. Dias depois, a vila de Ravenna já murmurava sobre o ocorrido, o casamento interrompido, a fuga, os rumores, mas nada se comparava ao que viria. Joaquim apresentou os documentos, publicamente, diante das autoridades locais. A falsificação, a assinatura, a tomada ilegal de terras. O nome Valenor, antes intocável, agora era questionado. O patriarca tentou resistir, negou, pressionou, mas as provas eram claras demais. E pela primeira vez em muitos anos, ele não conseguiu controlar a narrativa. As terras Arvanel foram reconhecidas como tomadas de forma injusta. O processo não foi rápido, nem simples, mas foi inevitável. Quando Laís voltou à antiga propriedade, não encontrou mais apenas ruínas. Encontrou homens trabalhando, madeira sendo erguida, pedras sendo reposicionadas, vida sendo devolvida. Ela caminhou lentamente pelo local. Cada passo carregava memória, mas também algo novo, reconstrução. Não será como antes, disse Joaquim, aproximando-se. Ela olhou para ele. Não precisa ser, ele assentiu. Será diferente. Ela sorriu de leve. Talvez melhor. O silêncio entre eles agora era leve, não vazio, mas tranquilo. Você poderia ter ido embora, disse ela. E deixar isso incompleto? E deixar tudo para trás? Joaquim olhou ao redor. Algumas coisas valem permanecer. Ela o observou. Mais uma vez, mas agora sem defesas. Mesmo que isso custe tudo, ele a encarou. Nem tudo. Havia algo ali, claro, inegável, mas ainda não dito. Laís deu um passo mais próximo. Eu passei tanto tempo vivendo pelo passado, disse ela, que não percebi quando comecei a querer algo diferente. Joaquim permaneceu imóvel, mas atento. E o que você quer agora? Ela demorou, mas não evitou. Um futuro que não seja construído sobre dor. O olhar deles se encontrou. E pela primeira vez, não havia conflito, apenas escolha. Joaquim estendeu a mão, mas não como antes, não como estratégia, não como acordo, como intenção. Laís olhou para aquela mão e, desta vez, sem hesitação, ela segurou. Meses depois, a nova casa Arvanel já estava de pé, mais simples, mais honesta, mais cheia de vida. A vila, aos poucos, deixava de falar sobre o escândalo e começava a falar sobre algo mais raro, mudança. O nome Valenor já não carregava o mesmo peso, mas Joaquim também não carregava mais o mesmo homem que havia sido. E Laís já não era movida por vingança, mas por algo que crescera silenciosamente entre ruínas e escolhas difíceis, algo que não nasceu perfeito, mas nasceu verdadeiro. Naquela tarde, sob a luz suave do sol, eles estavam lado a lado, sem pressa, sem máscaras. Se alguém me dissesse, começou Laís, que tudo isso terminaria assim, Joaquim a olhou.
Você não acreditaria. Ela sorriu de leve. Não. Ele assentiu. Nem eu. O vento soprou suavemente, e pela primeira vez desde o início, não havia mais passados puxando para trás. Apenas o que construiriam dali em diante. Porque às vezes, a verdade não destrói. Ela liberta. E entre dois inimigos que disseram sim por vingança, nasceu algo que nenhum deles havia planejado, mas que ambos escolheram proteger.